Olá a todos, sejam bem-vindos. Desejamos aí que possam estar munidos de muita paz, muita saúde, já desejando desde agora um 2023 assim muito mais bastante produtivo do ponto de vista material, mas também bastante produtivo do ponto de vista moral, é o que vai nos proporcionar a verdadeira felicidade. Então, que esse 2023 seja para todos nós, né? Recheado de paz, de alegria, de esperança, de fé e de cada vez mais buscar o bem, pois que é esse realmente, como foi dito, que vai nos dar uma condição de se sentir mais felizes. Tenho aqui do meu lado o Matheus Rodrigues, meu sobrinho, que aceitou aí o nosso convite para poder tratar um pouquinho de um tema importante, principalmente para esse final de ano, para esse momento em que o mundo está vivendo tão inquieto no sentido de tantas guerras, pandemias, tantos atentados, violência, né, Matheus, de forma geral. Então, queremos pedir a você aqui, antes de iniciarmos, que você se inscreva no nosso canal, torne-se membro se você puder e quiser, compartilhe, comente, ative o sininho de notificações para que esses vídeos possam chegar mais e mais a uma distância maior. É uma série de vídeos que nós estamos gravando para esse final de ano, momento em que o TV Revelare dá uma pausa nos estudos e vamos colocando esses vídeos para a apreciação de todos. Matheus, obrigado por você estar aqui ao meu lado aqui para gravarmos juntos esse vídeo. Passo para você, Matheus. Lauro, bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e esse tema que nós escolhemos, ele vai ser bem... Acho que ele é um tema que dá muito pano para a manga, acho que podemos conversar bastante, dialogar, porque, quem sabe aqui, desmistificar um pouco o conceito de prece, o conceito de oração, né? Então, Lauro, fico mais uma vez feliz pelo convite e que possamos fazer um ótimo estudo hoje, com o auxílio dos bons espíritos, é claro. Opa, aqui já é uma prece, né, Matheus? A gente rogar aos bons espíritos que possam nos inspirar, né, na compreensão do que vamos estudar. Matheus, eu vou compartilhar aqui, até vou voltar aqui, que nós estamos, né, Matheus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, e que trata do pedir e obtereis. Mas eu quero passar para você começar a desenvolver, Matheus, a palavra é sua. Então, Laura, eu escolhi esse tema porque ele me sugeriu uma grande reflexão a respeito do que é a prece. A prece é simplesmente um conjunto de palavras ali pronunciadas de modo automático, ou para se caracterizar como uma prece, ela exige mais requisitos. Então, eu começando pela qualidade da prece, Jesus já conta a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu, ao fazer a sua prece, ele diz o seguinte: meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Já o publicano diz o seguinte: mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Então, na hora de fazermos as preces, nós temos que preocupar com o outro, nós temos que nos preocupar conosco mesmo, e a prece, a meu ver, já começando por essa palavra mostra o quê? Questão de como que o orgulho e a vaidade, o egoísmo, eles interferem na qualidade da prece. Pois a prece, ela deve ser sentida, ela deve ser inteligível, mas ali ela deve estar carregada de sentimento e sentimentos sinceros. Então, quando o publicano bate no peito e diz: Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador, ele ali já está dando uma característica importante para a prece, ele já está se doando para ela, pois ele admite as suas imperfeições,
não olha as imperfeições alheias, mas unicamente se preocupa com suas próprias imperfeições e diz aquilo que está em seu coração. Já o fariseu, por outro lado, ele estava ali com muito orgulho, muita vaidade ali presente, e acima de tudo não estava sendo sincero consigo mesmo, pois ele estava preocupado com terceiros, com o que estava à sua volta, mas não com seu íntimo. Então, já começando nessa qualidade da prece, a gente percebe o quanto que nós nos recolhermos, sem dogmas, sem aquela coisa muito ritualística, mas nos recolhermos, refletirmos sobre nós mesmos, certamente a nossa prece terá uma qualidade bem maior. Passo a palavra para você, Laura. Não, Matheus, e é um ato de humildade, né? Quando nós reconhecemos em nós aquilo que a gente deseja combater, então nós pedimos a Deus força, pedimos a Deus aí coragem para enfrentá-las, já demonstra, né, que há um sentimento de arrependimento e há um sentimento de humildade que está brotando ali. Porque, né, aquele outro, como você leu do fariseu, o fariseu ele apontava o defeito dos outros e se qualificava sendo bom. Ele dizia assim, eu rendo graças porque eu não sou assim. Eu não sou como publicano, eu não sou ladrão, eu não sou isso. Então, você percebe que faltou nele a humildade, né? Ele não reconhece nele aquilo que ele tem que trabalhar, que é o orgulho, né? Exato. E aí vem a questão também que já entra na questão da eficácia da prece, porque, de certa forma, o fariseu ele não fez nenhum pedido. Ele não fez aquela reforma íntima olhando para si. Então, o que Deus pode dar para esse fariseu? Nessa prece que ele fez, pensando mais em terceiros, mais se colocando para cima. Como eu disse, aqueles que se exaltam, né, serão rebaixados e todo aquele que se humilha será elevado. Então, o que acontece então com essa prece? De certa forma, como Jesus disse no começo desse capítulo, dizendo que quando orardes não vos assemelheis aos hipócritas, pois esse já tem a recompensa, quando o hipócrita ele faz a prece para ser visto pelos outros, de certa forma, então, o fariseu já teve a sua recompensa. Mas esse capítulo é interessante porque muitas vezes nas nossas preces também, quantas vezes nós estamos fazendo prece, nós pensamos em terceiros, de certa forma nos julgamos vítimas, e será que isso faz bem ao fazer uma prece? É uma prece sentida, é uma prece verdadeira? Então é essa reflexão que fica para esse tópico do capítulo Pedi e Obtereis. Passa a palavra, Laura. Muito bom, Matheus. Está aí na tela, fica à vontade, tá? Tá ok. Então, se você puder avançar no tópico 4, Laura. O pessoal ir acompanhando aí. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afeteis por orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Antes de prosseguir, Laura, outro ponto interessante na oração do Pai Nosso, há uma parte que fala assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, agora a questão, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, ao fazer uma prece, e se nós estamos nos colocando na posição de humildes, na posição de submissos a essa vontade, nós temos que deixar o orgulho de lado, a vaidade, e aprender e olhar em nosso íntimo se nós perdoamos sempre que possível, se nós perdoamos aquela pessoa que nos ofendeu, se nós superamos os passados, as coisas que nos aconteceu, porque eu acho que nesse capítulo também entra a questão, nós temos que
nos colocar nas posições mais humildes e entender que somos imperfeitos. Nós estamos no planeta Terra e o planeta Terra ele é de espíritos imperfeitos. Nós chegaremos à perfeição, mas haverá um tempo. Então, se nós não tivermos essa capacidade de perdoar, será que a nossa prece terá validade? Então, eu acho que quando Jesus ensinou essa prece, essa oração, e colocou bem evidente assim, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ele já estava mostrando isso, que nós devemos, em primeiro lugar, antes de pedir, agradecer, mas também antes de ter os nossos pedidos ali atendidos, nós temos uma consciência se nós fizemos tudo possível para perdoar, para auxiliar, principalmente a caridade. Então, eu acho que esse tópico foi interessante por isso. Passa a palavra, Laura. Sim, Matheus. Bom, então, nós vamos entender o significado real da prece, o que ela pode representar na vida de cada um de nós. Então, quando nós oramos, fazemos uma prece, nós estamos pedindo Deus força para continuarmos perseverantes no caminho que a gente deseja. Porque prece, nesse sentido que a gente fala, que é você pedir a Deus força e não ficar pedindo coisas materiais, porque isso não é uma prece que Deus vai ouvir. Deus ouve aquela vontade que nós temos de se melhorar moralmente. Então, provas que eu estou passando, pedir que abrevie a prova é muito relativo, porque às vezes a prova é o remédio. Então, é pedir forças para conseguir superar a prova, suportar a prova. E isso denota, então, um sinal, uma humildade. E agora, isso só vai ter validade, por exemplo, se eu tenho algo contra alguém, que eu procure trabalhar o meu pensamento no ato do bem, contra aquela pessoa. E se eu julgar necessário, sentir necessidade de ir até ela e me desculpar, também vai denotar um sinal de humildade muito grande. E para Deus o que conta é a intenção. Então, não adianta nada eu querer fazer preces e se tem em mim esse sentimento de aversão contra alguém, com alguém, seja por pensamento ou por atos, que eu procure primeiro trabalhar isso, para que realmente, verdadeiramente, a minha prece ela seja reconhecida por Deus como feita do coração. Né, Matheus? E você bem disse, né, Laura? É a intenção. Então, não são as palavras ditas, não são as melhores palavras, mas sim todo o sentimento, todo o pensamento que você coloca e emprega na prece. Então, verdade. É isso. Verdade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, Laura, agora repetir o que nós já estamos falando. Nós temos que nos colocar na posição de humildade, uma humildade verdadeira, não só pelas palavras, e durante a prece, examinar o que em nós que precisa ser mudado. Às vezes, Jesus, quando ele ia fazer um milagre, quando ele ia ensinar, ele perguntava às pessoas, o que quereis? Porque muitas vezes a gente pede, mas a gente nem sabe o que a gente está pedindo. A gente acha que esse pedido vai ser bom, mas, na verdade, de certa forma, o que nós tivermos pedido na nossa vida, ela não vai ser bacana. Então, nós temos que examinar o que há de mal em nós e examinar o que nós estamos pedindo para saber se condiz de fato com a nossa caminhada e se vai nos fazer bem. Algum comentário, Laura? Não, Matheus, tranquilo. Então, passando para a eficácia da prece, ao tópico 5. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E aí o item 6 diz o seguinte: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus.
Então, pela lógica, se Deus é onisciente, ele sabe tudo que acontece conosco, até o nosso futuro, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos passando. Mas eu acho que esse capítulo veio mostrar que a prece, Deus poderia dar tudo para a gente. Poderia acabar com as minhas dores, me auxiliar aqui no campo material. Porém, eu acho que o que é o principal é o seguinte: esse capítulo veio mostrar que nós temos que saber o que nós queremos. Então, adianta eu pedir paciência, mas sendo que a paciência ali talvez não seja o recurso adequado, sendo que uma sabedoria, enfrentar aquele momento que nos testa a paciência seria o melhor efeito. Então, eu acho assim, Deus saberia exatamente o que nós precisamos, mas a prece é uma coisa muito íntima. Eu tenho a minha forma de orar, eu tenho os meus pedidos e você tem o seu. Então, para nos testar, Deus deixa que nós façamos o pedido, que nós procuremos aquilo que será melhor para a nossa vida. Continuando, você quer fazer algum comentário, Laura? Mateus, e sempre lembrar, né, que quando a pessoa afirma assim, olha, não precisa pedir nada para Deus, ele sabe muito antes da nossa necessidade. E outra coisa, nada vai mudar, porque as leis de Deus são imutáveis. Isso é um sinal de orgulho e de ignorância ao mesmo tempo, porque Deus tem atributos que são infinitos, os atributos de Deus são infinitos, em verdade, e um deles é a justiça. Então, se todo mundo pedisse coisas, por exemplo, né, uma pessoa que está presa a uma cama, então eu vou orar para que essa pessoa saia andando, ou então, tipo assim, todo mundo fosse pedir aquilo que bem lhe apraz, que é para o seu bel prazer, e Deus ouvisse, Deus muitas das vezes derrogaria leis. E cada um de nós temos que passar pelas nossas necessidades como meio de aprendizado. Isso aí é fato, né? Então, o reconhecer na prece que é um pedido de ajuda, recorrendo à misericórdia de Deus, significa que a gente está numa condição de reconhecer esse poder divino, que precisamos dele, e que seremos obedientes, e obedientes aqui é procurar trilhar no caminho do bem, que é essas leis que são imutáveis de Deus, que é a lei do amor, né, Mateus? Laura, e o que você falou me veio aqui à mente nesse tópico ainda, sobre Jesus vai contar a Kardec vai colocar como exemplo um homem preso, um homem no deserto. Então, se você for parar para pensar, é óbvio que um homem no deserto, naquele calor escaldante, o que ele mais precisa ali é água, é saciar sua sede. Mas o que Deus, na sua infinita bondade, deixa? Deixa que aquele homem, naquela situação, se coloque na posição de um necessitado, para que ele peça o que ele mais necessita naquele momento, que é a água. Deus poderia muito bem inspirar alguém ali, mandar alguém ali para poder auxiliá-lo, mas ali é um momento de provação daquele espírito. Então, é óbvio que ele precisaria da água, mas Deus deixa que ele peça essa água. E ele é óbvio, outra coisa importante, que ele não vai derrogar nenhuma lei, e não vai cair ali uma água, não vai chover, porque ali é contrário àquele ambiente. Mas ele pode, com o espírito ali, ele pode, durante a prece, ser inspirado, e ele seguir essa inspiração e tomar um caminho onde ele vai encontrar essa água. Onde ele vai encontrar, sei lá, uma cidade que vai ter alguém que vai poder servi-lo, dar água para ele, inspirá-lo a encontrar alguém que vai poder auxiliá-lo nesse aspecto. Então, esse exemplo do homem no deserto fica muito claro o que você falou, Laura, de Deus sabe exatamente o que nós precisamos, mas ele nos deixa correr atrás daquilo que nós precisamos, correr atrás, assim, eu preciso de água, então eu vou fazer uma prece sentida para que eu consiga sair dessa situação. Comentários?
Não, beleza, Matheus, ótimo. E aí, Lauro, podendo pular, já passando da questão dessa parada, desse exemplo do homem no deserto, tem outro trecho aqui interessante. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e preservar-te de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso o anjo não se fez reconhecer senão no progresso. E aí, Laura, isso aí serve como exemplo para a gente. Se tudo nos fosse dado de mão beijada, que mérito que a gente teria? Qual que seria o meu mérito se todas as minhas vontades fossem atendidas sem que eu fizesse esse esforço para que elas acontecessem? Seria nulo. E nós estamos aqui na Terra para provar, para expiar, e são as provações e expiações que nos levam para frente. Então, chegou o momento ali da prece, como nós lemos no tópico anterior, vamos fazê-la com bastante fé, mas uma fé racional, e tendo em vista que se for do nosso merecimento, se nós fizermos por merecer, certamente as coisas ali acontecerão. Caso contrário, se não acontece, tem os seus motivos, e cabe a nós aceitarmos com resignação e não questionarmos, não maldizermos de Deus, porque cada um tem a sua vivência, e se a prece de um é atendida, é porque naquele momento isso era possível. Se a minha prece não foi atendida, também tem que ser acatado, tem que ser resignado, eu tenho que estar resignado para entender os desígnios de Deus. Assim, nós estamos aqui encarnados e nós precisamos movimentar, né, Matheus? Então, eu faço a prece pedindo a Deus que me dê forças para que eu possa superar determinadas provas, as dificuldades que a vida está me oferecendo como aprendizado, mas eu preciso fazer a minha parte, que é me movimentar, é trabalhar, administrar melhor, né? Ou seja, cuidar desse corpo físico, cuidar daquilo que eu preciso para que está. Então, é um conjunto de coisas, também não é só fazer a prece, né, Matheus? Cruzar os braços e falar assim, Deus vai me ajudar. Ele vai, mas na medida do qual eu me esforço, né? O mérito tem que ser meu. Não é mérito de Deus, mérito é meu. Pedi e obtereis, é o nome do capítulo, né, Matheus, do tópico. E aí, Lauro, vamos pegar um exemplo assim, bem característico. Uma pessoa doente, ela pode adoecer, ela pode fazer uma prece para que sua saúde seja restabelecida, mas se ela não fizer na matéria todo o esforço para que a sua saúde se cure, essa prece vai cair um pouco mais no fanatismo, um pouco mais no misticismo. Por exemplo, estou doente, mas se eu não for ao médico, se eu não tomar as medicações, se eu não fazer os exames, se essa doença não for curada, se essa doença não pode ser curada senão com medicamento, se acontecer qualquer prece que eu fizer, será em vão. Porque também nós estamos aqui na carne, nós temos também que passar pelas provações que ela nos suscita. Então, se uma pessoa está no leito de morte, a doença da pessoa é incurável. Se caso ocorrer uma cura, talvez essa cura seria, na teoria, fugindo das leis divinas, leis naturais. Mas a prece está lá para o quê? Para suavizar o sofrimento daquele doente, está ali para acalmar o coração dele. Então, assim, igual você disse, fazer a prece e cruzar os braços esperando que Deus vai oferecer aquilo que a gente procura, de certa forma é um fanatismo, né? É verdade. Bom, você trouxe o exemplo do homem no deserto, né? Que está lá sem forças e com sede. Vamos pegar aquele exemplo. Então, ele é inspirado pelo Espírito e ele escolhe entre um caminho ou outro, ele escolhe o caminho que o Espírito lhe inspirou, o seu anjo, né? O bom Espírito, e ele se dá de frente a um riacho, um regato de águas, e ele sacia a sua sede. Bom, se ele é humilde, ele agradece a Deus. Fala, Deus, obrigado por o Senhor ter me inspirado ao caminho que me conduziu até aqui. Né? E ele vai reconhecer a misericórdia, né, de Deus
a assistência de Deus a ele. Se ele é orgulhoso, ele vai dizer, nossa, olha como que eu fui inteligente, como que eu fui, né, capaz, astuto, escolhi o melhor caminho. Isso é o orgulho. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Por exemplo, quando fazer uma prece, tem um determinado momento, manhã, tarde, noite, ou será que eu posso, a prece, ela é a todo momento em que algo me propicia agradecer a Deus? Por exemplo, eu vou atravessar uma rua, de repente, num relance, eu sinto instintivamente, eu dou um passo para trás, um motoqueiro poderia ter me atropelado, um carro, por exemplo. Aí eu falo, nossa, Deus, obrigado por o Senhor ter me inspirado a me afastar. E tantas outras coisas, baseado nesse exemplo, né? É um reconhecimento. E isso é uma prece. Então, a prece, ela não é necessariamente ter que falar assim, ó, de manhã ao acordar, e é só isso, e à tarde, na tarde, na hora de dormir. Não, a todo momento, esse relacionamento com Deus, pelo sentimento de gratidão, de reconhecimento, se dirigindo o nosso pensamento a outro que está passando por dificuldades moral ou material, ou ambas, enfim, tudo isso é a prece. Nós não precisamos parar tudo, vamos parar tudo aqui, que agora a gente tem que fazer preces. Não, a prece, ela é pensamento. E é justamente nesse item 9, Mateus, a ação da prece, transmissão do pensamento, que eu já pulei aqui, que eu trouxe para a gente meditar. Porque agora Kardec vai trazer a questão de como entender a prece. Né? Como que se dá essa ação do pensamento, a ação da prece, a transmissão do pensamento? Mas se você quiser, eu volto em algum tópico anterior, tá? Não, já vamos para o tópico 9 mesmo. Então, vamos lá. A prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Então, Laura, já começando aqui, como bem disse na primeira linha, a prece é uma invocação. É aquele momento que você tem ali para poder se doar, para poder colocar seu coração mesmo ali, com todo fervor, com todo amor, para você fazer um pedido. E muitas vezes nós pedimos, aí você me corrige se eu estiver errado, Laura, nós fazemos as preces a Deus, mas existem os bons espíritos que nos auxiliam e nos ajudam com os nossos pedidos. Tanto que nós temos o nosso guia espiritual que está ali para nos auxiliar. Então, esse momento da prece, ele é muito particular, parece que é uma coisa simples, igual você disse, se tem que orar de manhã, tarde, noite, mas ele é muito importante. Como se diz, se a prece não fosse importante, Deus não colocaria ela em nossos caminhos, não fazia parte das leis divinas, das leis naturais. Então, só esse capítulo, só esse começo aqui já é interessante. Passo a palavra para você, Laura. Sim, e assim, como ele vai dizer que a prece é uma invocação, então quando e não precisa verbalizar, a ação do pensamento, e nós vamos entender já como se dá esse pensamento, como que esse pensamento, né, ele percorre, ele é transmitido. Então, muitos, e quem lê aqui falar assim, olha, deixa eu até voltar aqui, porque isso aqui é importante, Mateus, que ele vai dizer assim, né? Pode-se dizer que um objeto... deixa eu ver, eu voltei demais? Não. A prece é uma invocação, por intermédio dele, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ser pode ter um objeto,
pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, a gente vai ver isso no Livro dos Espíritos, né? Pedir, agradecer e louvar a Deus. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. Isso é tranquilo. Agora, o que me chama aqui a atenção é as preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades, as que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Nós vamos entender já o que é isso, que muita gente fala assim, uma vez, certa feita, eu ouvi uma pessoa dizendo que quando nós oramos, aí ela criou uma ideia de energia, essas energias, elas são acumuladas pelos espíritos bons, são guardadas, e no momento propício, ela é levada àquela pessoa no qual nós oramos, se aquela pessoa ainda não está pronta para a prece. Isso aí é pura coisa mística. Os espíritos, eles vão aumentar a capacidade, se eu posso usar essa palavra, vai dar uma qualidade ao nosso pensamento, vai aumentar a força desse pensamento, quando a força do meu pensamento, ou do pensamento, ela ainda não é tão forte assim. Não, né? Então, é nesse sentido. É o mérito pela minha prece, pela minha vontade, é o mérito por aquilo para que eu estou orando, ou fazendo a prece. Então, essa união de vontades, de querer, nós vamos encontrar espíritos que vão nos auxiliar. Então, se a minha vontade ainda, a minha força fluídica ainda não é tão capaz, um bom espírito vem, porque eu tenho esse desejo, o outro tem essa vontade. Então, o espírito vem e potencializa, por assim dizer, essa prece. Então, a gente vai falar disso já. É pensar nesse sentido, não é que espírito eles ficam ali, vamos pegar a prece do Lauro, vamos levar lá para Deus, Deus vai dar uma analisada. Não é nisso. É científico mesmo, viu, Matheus? Ok. Perfeito, Lauro. E o tópico 10 diz o seguinte: o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos, neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. E aí, Laura, eu não vou completar muito não, porque foi o que você já disse. É a vontade que faz existir essa corrente fluídica, não é? Então, se eu faço uma prece por alguém, o meu pensamento, a minha vontade soergue e vai até aquele espírito ou aquela pessoa, ou encarnada ou desencarnada, para que ocorra essa transmissão desse pensamento. Então, acho que é bem tranquilo essa parte. Alguma coisa que eu deixei passar, Laura? Não, ótimo. E lembrar, né? Ele traz uma ideia muito clara. Nós estamos mergulhados nesse fluido e esse fluido é o veículo do pensamento. Então, nós vamos criar ondas de vibração nesse fluido quando nós pensamos. Então, quando eu faço uma prece, e essa prece realmente ela tem uma intenção boa, né? Uma vontade firme, ela vai se expandir, como foi dito aqui, pelo universo, e se essa força fluídica ela ainda é pouca, ela será assistida por outro espírito, um bom espírito. Ele vai trazer um conceito aqui que nós precisamos conversar, Matheus, mas eu passo para você aí. Tá ok. Então, Laura, eu acho que você já pode ir para o tópico que você quer comentar, e agora eu acompanho o que você vai falar. É aqui mesmo, que ele vai trazer aqui nessa tradução a palavra energia. Ele vai dizer, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Gente, energia aqui
é força, é movimento, não é energia enquanto substância. Ele vai dizer que, olha, eu vou até mudar, a força da corrente guarda a proporção com a do pensamento e a da vontade. É aquilo que nós falamos agora. Então, conforme a intensidade da força que a pessoa que ora, faz a prece, estabelece, essa força está em relação a essa vontade. Mas era só isso, Mateus. Queria te ouvir aí. Não, Laura, eu não tenho muito a acrescentar, não. Você já foi bem sucinto, bem objetivo. Acho que podemos seguir, então, no tópico 12. O tópico 11, perdão. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, Laura, o que está falando é o seguinte: a prece ela é importante, a prece ela nos auxilia de fato, mas se nós não fizermos a nossa parte, de nada vai adiantar. Esse homem, pelos excessos, vamos supor que o excesso do álcool, se ele adquire uma doença pelo excesso da bebida, ele vai se queixar, ele pode se queixar de alguém, sendo que, ao invés dele ter o excesso, se ele, pela prece, ele faz um esforço para não... ele faz pela prece, ele faz um esforço para que ele não caia pela bebida, talvez ele não estaria nessa situação que ele se encontra. Então, a prece ela é importante, a prece, de fato, ela tem os seus benefícios, mas se nós não fizermos a nossa parte, de nada vai adiantar. Serão, né, Laura, só palavras balbuciadas de modo maquinal, e não é esse o propósito da prece. Exato, exato, e é isso. A prece, ela eleva, né, ela feita com sinceridade, como foi dito, lido por você, atrai bons espíritos que vão nos soerguer à vontade. Então, por exemplo, eu estou com um desejo ardente mesmo de dizer não a um vício. Aqui foi dito, por exemplo, a bebida. Feito a prece, vai potencializar essa vontade, essa força moral. E aí e isso tem que ser feito com vontade. Eu ouso dizer que é como você vai fazer um tratamento médico, um tratamento com psicólogo, psiquiatra. Se você não vai com vontade, você vai fazer o tratamento, mas o efeito pode ser demorado ou muitas das vezes nem acontecer, a cura. Então, a vontade, ela tem que estar aliada à prece. Então, eu quero não ceder ao arrastamento da bebida. Vou recorrer a Deus, aos bons espíritos, para que me sustente nessa decisão. E aí, Mateus, quando Jesus disse que quando tiverdes realmente fé, você diz para a montanha sair de um lado para o outro, é nesse sentido. Mas tem que ter a sinceridade no coração, né, Mateus? Sim. E no tópico maneiras de orar, que já é das instruções dos Espíritos, eles reforçam isso. Só adiantando, já estou pulando, se você quiser voltar depois, Laura. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas como poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque disso tendes hábito. É um dever que vos imponde e, como todo dever, pesa. Então, Laura, é o que você falou, né? Jesus, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam ser capazes de movimentar a montanha. É nesse sentido. Tudo que é feito com sinceridade, com ardor, tem mais resultado. Então, assim, às vezes as palavras que são ditas de modo muito maquinal, de modo muito automático, são só palavras, não tem ali a força de vontade, a determinação para aquilo se realizar. E sem contar que aqui já tem uma boa instrução, né? O ideal seria que sempre ao acordarmos, quando
começarmos a nossa caminhada aqui na Terra, durante um dia ali, que eu vou levantar para começar a trabalhar, que eu vou estudar, que seja, a prece deveria ser o nosso guia no começo, porque ela nos auxilia para que nós nos mantenhamos fortes ao longo do dia. Aquela prece, claro que nós estamos batendo na tecla, prece dita com sinceridade, com fervor. Passa a palavra, Laura. Não, Matheus, é isso. É essa conexão que nós vamos fazer. Então, nós entendemos, né, um pouquinho, que o veículo do pensamento é o fluido universal, o nosso pensamento age sobre o fluido, criando ondas de vibração. Então, e essa onda de vibração vai carregada daquilo que nós desejamos. Se é bom, se é salutar, né, vamos encontrar os bons espíritos para nos ajudar. Se é ao contrário, vamos encontrar espíritos também que se afinizam com esse sentimento ruim, que não é bom. Então, quer dizer, quando Jesus fala vigiai e orai, nós temos que pensar muito nisso. A quem realmente nós estamos nos ligando. Mateus, eu já estou aqui nas instruções dos espíritos, tá? Laura, acho que questão... Vamos lá. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Foi o que nós falamos, né? Se possível, acabamos de acordar, no nosso momento ali de introspecção, fazendo uma prece. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles, mais força e perseverança. Então, aquela coisa, né, Laura? Essa aí é mais uma prece de agradecimento. Agradecer por termos mais uma oportunidade de estarmos aqui na carne, de provarmos, de espiarmos, sabendo que provações e expiações nos elevam. Então, acho que é mais nesse sentido que o espírito de... Perdão, que o Vemonod nos disse. Continuando, onde eu parei, deveis orar incessantemente, sem que para isso preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem excesso de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma, ao dizerdes em pensamento, seja bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do juiz supremo, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes, perdoai-me, meu Deus, porque pequei por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade, dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação de minha falta? Então, Laura, eu acho que essa parte aqui é até poético, é assim, vamos agradecer nossas preces por tudo que nós estamos passando, por todos os livramentos que nós temos no nosso dia, nós estamos em segurança, nós temos saúde, mas também para quando estivermos em uma situação iminente onde podemos cair pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela falta de caridade, mas também que nós façamos essa prece para nós tivermos força, para nós termos força para vencer essas provações. Então, a prece ela tem essas duplas finalidades, para agradecer as bênçãos que nós temos no nosso dia, e todas elas, por menor que seja, mas também para pedir força para quando estivermos numa situação que nós podemos falhar. E isso pode acontecer. Nós estamos aqui na carne, nós somos imperfeitos, nós podemos falir em algum aspecto. O que você pensa a respeito, Laura? Sim, sim. E assim, né, Matheus? Então, né, é como foi dito, nós podemos passar por um momento de perigo, e
e ali né, ser suscitado, inspirado por um bom espírito e a gente conseguir sair ileso. Então, reconhecer, né, a ação de Deus, agradecer a isso. Quando nós não cedemos a um arrastamento, por exemplo, qualquer, agradecer a Deus pela inspiração, né, por levantar a força, nos dar a força moral necessária para dizer não. E quando nós agimos por pensamento ou por ato contra alguém, se o pensamento, qualquer que seja ruim, contrário à caridade, também pedir perdão a Deus, reconhecer e falar para Deus, me dê forças para que eu não venha sucumbir novamente. E a reparação consiste no sentido de que eu não praticar mais aquele ato, seja por pensamento ou mesmo por ato. Então, a prece, então, não há momento para isso, não. A qualquer momento, nós estamos em conexão com Deus, né? Não precisa parar o meu trabalho, as minhas atividades, para isso. A qualquer momento, eu posso estar aqui fazendo um trabalho qualquer, e em algum momento eu me conecto o pensamento a Deus agradecendo, lembrando de alguma coisa, lembrando de alguém que pode estar passando por uma dificuldade, e eu dirijo um pensamento a ele, pedindo a Deus que possa fortalecê-lo, né, na sua dificuldade, para que ele venha superar. Então, a prece, ela é constante. Mateus, pessoal, tem pessoas, nós ignoramos aquele ato de orar para alguém. Vamos imaginar uma pessoa que passa por ela ainda vive uma condição moral, lhe falta, né, discernimento moral, e ela age sempre equivocadamente. Quando a gente dirige o pensamento a essa pessoa, continuamente, sempre, e você entrando em relação com ela, tipo assim, você imagina estar vendo aquela pessoa à sua frente, e você dirige esse pensamento, pedindo a ela, orando a ela, para que ela vá mudando, que ela vá buscando discernimento, né, a vontade de se melhorar, sair daquela condição em que ela está, que vai conduzir ao sofrimento. Enfim, Mateus, você vai perceber que a sua relação com aquela pessoa vai mudando. E você fala assim, nossa, como aquela pessoa parece que melhorou, como que eu consigo lidar melhor com ela, ela consegue lidar melhor comigo, e aí você vai perceber que há, né, a presença dos bons espíritos, que há a ação de Deus agindo ali sobre a prece e sobre aquela pessoa no qual você tanto quer ajudar. Isso é notório. E a ciência, Mateus, já há cientistas que já fazem testes com o cérebro, né? Quando a pessoa ora, eles percebem, eles verificam que há uma mudança no cérebro. O cérebro ele começa a dar uma descarga química e elétrica muito grande. O cérebro se ilumina mais. Interessante isso. Isso já é cientificamente observado. Interessante, Lauro. E continuando do próximo parágrafo, diz o seguinte, que a oração, independente de ser à tarde ou manhã ou noite, ela pode ser feita em qualquer hora do dia, porque ela é como se fosse um algo a mais para o nosso dia, e ela não vai atrapalhar as nossas rotinas, muito pelo contrário, ela vai nos auxiliar a enfrentar aqueles momentos difíceis que nós estamos, por alguma questão, passando. E, além disso, que a prece feita com o coração, como bem disse ali, tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. Então, quer dizer, a prece feita com o coração, com vontade, com o desejo sincero de que algo se realize, ela pode ser feita a qualquer hora do dia, que não tem horário exato. Essa coisa do horário de manhã, tarde e noite, isso é muito uma coisa nossa. Mas para Deus não tem essa questão de horário e quantidade de palavras. Porque é tudo pensamento, é tudo sentimento. Então, independente do dia, independente do momento,
a prece ela é sempre bem-vinda. Sim, sim. Inclusive, né, Matheus, até vou convidar você para que, se você puder, a gente nos encontrar novamente no outro vídeo, porque a gente vai tratar disso aqui, ó, felicidade que a prece proporciona. Então, nós falamos da utilidade da prece, da eficácia, como se dá, né? A gente fez aqui uma síntese, como se dá essa questão do pensamento, como ocorre isso, e que não há necessidade de se estabelecer, eu tenho que me trancar no quarto, eu não posso orar no banheiro, não, que a todo momento, a todo instante, nós podemos estabelecer relação com Deus, a todo momento nós podemos estabelecer relação com os bons espíritos, né? E aí, se você quiser, então no próximo vídeo a gente fala sobre a felicidade que a prece proporciona. A gente conversa assim, a gente combina. Ótimo. Nós estamos aqui com 45 minutos, mais ou menos, de vídeo. Fica um tempo bacana, né? E depois a gente continua esse bate-papo, esse estudo. Pode ser? Pode ser, claro. Então, ótimo. Então, quero aqui agradecer, Matheus, agradecer a você que está nos assistindo agora, mais uma vez desejando 2023 com muita paz, muita saúde, muita determinação e prece, essa prece, né, verdadeira, que é a prece do coração, não dos lábios, excessos de palavras, mas com desejo realmente de cada vez mais se tornar melhor e desejar o bem para o outro. Essa é a nossa finalidade, é a finalidade do amor, né, Matheus? Matheus, passo para você aí e já vou me despedindo aqui. Fiquem todos com Deus, pessoal. Muito obrigado. Eu agradeço a todos a oportunidade, agradeço ao Lauro pelo convite, ao canal Revelare, e com certeza a gente vai se reunir ainda muitas vezes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, deixem suas perguntas para que a gente possa resolver, responder, sanar suas dúvidas. Mas é isso, agradecer a oportunidade, agradecer o espaço que me foi dado, o convite, e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.